Olá, tudo bem, pessoal? Vamos estar dando início aqui a essa live. Vamos esperar aqui o pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre a minha paixão, né, pelo direito e basicamente como é que eu comecei a gostar de direito. Então, deixa eu ver aqui. Não. Então, vamos lá. A minha paixão pelo direito, né, basicamente começou por causa do direito do consumidor. Seja bem-vindo, Laura. Aí curte também aí a live e também diz de qual estado você está falando, de qual estado você está me assistindo aí. Então, a minha paixão pelo direito, ela começou por causa do direito do consumidor. Eu era muito viciado em computadores, né? E comprei um computador e ele acabou dando defeito e eu tive problema com a loja, né? Então, eu guardei aquele rancor no coração. Seja bem-vindo, Matt, seja bem-vindo também, Yara. Quem não curtiu ainda, curte aí a live e comenta aí de qual estado você está me assistindo. Então, pessoal, como eu estava dizendo, a minha paixão pelo direito do consumidor começou justamente com a bronca que eu tive numa loja de informática. Eles não queriam trocar o computador que estava com defeito com menos de uma semana e simplesmente a loja se recusou a trocar, né? E na época eu era um adolescente e não podia fazer nada. E aí eu quis me vingar me tornando advogado, né? Infelizmente eu não pude mover ação contra essa loja porque ela não existe mais. Mas vamos lá, quem for chegando aí pode curtir na live. Comenta aí qual a dúvida que vocês têm aí sobre superendividamento, que na medida do possível eu vou respondendo vocês, tá bom? Quem também quiser mandar uma pergunta, pode mandar uma pergunta lá no direct também, que eu vou estar respondendo mais tarde, tá bom? E aí eu também coloco um material bem bacana para vocês também. Então vamos lá. Falar um pouco sobre a live, nessa live sobre o superendividamento. O que acontece? Quem é o superendividado? O superendividado é aquela pessoa que em um dado momento ela tá lá administrando as dívidas dela, num mês escolhe uma dívida, no outro mês escolhe outra dívida, mas chega um momento que tudo simplesmente vai abaixo. E aí você fica se perguntando, né? Com o nome sujo, sem oportunidade de crédito, porque os bancos não vão dar crédito para você que está com o nome sujo, no SPC, no Serasa. Você não vai conseguir, por exemplo, se mudar de endereço, porque você não vai ter como, depois que for feita uma avaliação do seu nome, você não vai conseguir simplesmente alugar nenhum imóvel, tá? Quem for chegando aí pode curtir na live, tá? Diz aí também o estado aí que vocês estão me assistindo. E aí você simplesmente fica com a vida travada, sem poder tirar cartão de crédito, sem poder comprar um carro, uma moto, sem poder alugar uma casa. E por causa disso, né, o super endividado, ele ganha dinheiro, ele trabalha, né, ele ganha o salário dele, só que a dívida está num montante tão alto, mas tão alto, que simplesmente ele não consegue mais pagar a dívida. E aí, em muitas situações, ele prefere ficar simplesmente com o nome sujo, porque é uma dívida tão enorme que ele não consegue pagar nenhuma conta sequer, tá? Então, a lei do superendividamento, ela surgiu para dar uma luz. E não é promessa de vendedor aqui não, tá? Não é conto de pescador, não. Essa lei, ela é capaz de fazer coisas impressionantes. E, infelizmente, ela não é muito divulgada. Mas a gente sabe por quê, né? Porque os bancos não querem que você saiba que você pode simplesmente fazer uma... Obrigado aí, pessoal, tá bom? Simplesmente você não pode fazer com que essa dívida caiba dentro do seu bolso, tá? Nas vias normais. Se você procura o banco simplesmente vai dizer que não é possível fazer o acordo da maneira como você quer. Algumas pessoas até tentam, né, ir lá no banco,
fazer com que sentar com o gerente, tentar fazer um acordo, mas o banco sempre vai, em muitas situações, aumentar ainda mais a sua dívida. Então, se você tem 5 mil ali de cartão, né, e quer negociar com o banco, ele vai fazer um acordo às vezes e vai colocar essa dívida lá para 8 mil, 12 mil reais, tá? A parcela vai ficar pequena, mas você vai ficar preso ali 5 anos ou mais, tá? Então, quem for chegando em live, curte aí, por favor, comenta aí de qual estado vocês estão assistindo, tá? Vou ter um prazer enorme aí de conversar com vocês de todo mundo aí do Brasil. Então, pessoal, fiz aqui um roteirinho para a gente não esquecer sobre as coisas mais importantes sobre o superendividamento. Porque muitas pessoas perguntam, né? Eu posso usar essa lei do superendividamento, essa ação, para todas as dívidas? A resposta é não, tá? Mas para a maioria das dívidas você consegue. Quais são as dívidas que você não consegue usar essa lei em seu benefício? São leis, são dívidas, melhor dizendo, basicamente são aquelas que tratam de bens de alto valor, né? Como carros importados, como lanchas, bens também relacionados a imóveis, tá? A gente chama de garantia real, que a garantia do bem é ele mesmo. Então, se você compra um imóvel e está em débito com o banco que está financiando, a Caixa Econômica, por exemplo, você não vai conseguir usar, porque é um imóvel que tem garantia real. A garantia do pagamento é o próprio imóvel, porque senão o banco vai lá e toma aquele bem. Então você não vai conseguir usar para essas situações. Existem outras situações também que são débitos municipais, estaduais e federais, né? Que são basicamente dívidas de impostos, DARF. Se você está com, por exemplo, com problemas com a Receita Federal, você não vai conseguir. Mas na maioria das situações as pessoas não se enquadram nessa situação. Na maioria das situações a pessoa está com dívida de cartão de crédito, de financiamento, de cheque especial, e aí a lei consegue, de empréstimos pessoais também. Então a lei consegue colocar todas essas dívidas em um único processo, para que você consiga, em um único processo, por exemplo, simplesmente fazer com que 10 dívidas, 15 dívidas de bancos diferentes, ou até do mesmo banco, você consegue repactuar essas dívidas em um só processo. Então é assim que funciona. Então eu vou dizer mais ou menos como é o passo a passo de como é que funciona uma vez que você entra com o processo. Então você procura o advogado, ele vai saber de todas as dívidas que você tem e aí vai fazer um relatório. Nesse relatório vai colocar todas as dívidas, os bancos, e vai fazer um cálculo de quanto você acha que você consegue pagar. O advogado pergunta para você o seguinte: você pode pagar dessas dívidas, você pode pagar quanto por mês? Aí uma pessoa vai dizer assim: eu só posso pagar R$300 do meu salário. Vamos supor que você ganha um salário mínimo. Então você tem outras despesas, como água, como luz, com aluguel, lazer, financiamentos. Então, muitas situações você vai poder simplesmente conseguir aquele valor que você paga, que você tem disponível por mês, R$300, por exemplo, para poder pagar essa dívida, tá? Então, Esperança, manda uma mensagem para mim lá no direct, que eu mando para você um material que vai te ajudar bastante, tá? Quem quiser esse material é só me pedir no direct que eu vou estar mandando para vocês, tá? Então, a gente coloca todas as dívidas no processo e é marcada uma audiência. Na audiência, o advogado, ele intima todos os bancos, todas as financeiras responsáveis por aquela sua dívida. E a gente faz como se fosse uma roda ali para conversar e chegar num acordo, uma mesa redonda. Então a gente vai falar, olha, eu como advogado, por exemplo, falaria, o meu cliente ele dispõe de R$300 por mês para pagar essas dívidas, tá? E aí um banco pode simplesmente dizer assim, eu não concordo, não tem condições de liquidar a dívida nesse valor. E simplesmente o que é que o juiz faz? Aquelas empresas que se recusarem a fazer um acordo no dia da audiência, elas vão ter que aceitar a sentença do juiz lá no final do processo.
Porque no final do processo, o juiz vai fazer uma espécie de acordo compulsório. Compulsório vem de obrigação. Então, o juiz ele vai impor a essas empresas, a esses bancos, a aceitarem um acordo, que não necessariamente vai ser aquele que o cliente entrou com o processo, né? Que o endividado entrou com o processo, mas também com certeza não vai ser o valor que eles estão cobrando, tá? Então essa sentença ela tem uma obrigação que faz com que todos os credores eles tenham por obrigação de aceitarem, tá? Porque qual é a ideia principal por trás da lei do superendividamento? A ideia principal é fazer com que o endividado ele tenha a possibilidade de ter uma vida novamente. Porque qual é a realidade hoje? O superendividado não tem mais, infelizmente, uma vida onde ele pode comprar, onde ele pode viajar, onde ele pode alugar um imóvel, financiar um veículo, e você fica simplesmente dependendo de pessoas, do irmão para fazer um empréstimo para você, de um cunhado para poder ser um avalista em um negócio, entendeu? Então, a lei do superendividamento, ela tem esse objetivo de trazer à vida você simplesmente você que não conseguia mais fazer seus negócios, você vai ter essa possibilidade. E tem uma cereja do bolo aqui. Em muitas situações, o advogado, quando ele vai peticionar, quando vai protocolar a ação, ele faz um pedido liminar. O pedido liminar, ele diz respeito a uma urgência. Então, se a gente conseguir provar para o juiz, deixar bem provado no processo, que você precisa, por exemplo, limpar o nome antes da sentença, ou fazer com que aquela execução que está rolando daquele outro processo, aquela execução que está correndo contra o seu nome, a gente consegue paralisar as execuções, a gente consegue limpar o nome antes do processo, a gente consegue, por exemplo, pegar todo o montante de dívidas, todo o montante, vamos supor que você tenha uma dívida recorrente de R$3.000, a gente consegue colocar ela num valor pequeno que a gente chama de mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial, ele é aquele valor que você dispõe para pagar uma dívida, que nesse caso vai ser o superendividamento, tá? Então, como eu falei naquele outro exemplo, né? Então, por exemplo, se você ganha um salário mínimo e só dispõe de R$300 para fazer com que você possa pagar uma dívida, o cálculo é feito em 30% da sua renda. Então, o juiz sempre ele vai calcular 30% da renda que você ganha, né? E para isso você também tem que, quando entrar com o processo, você tem que informar para o advogado qual seus rendimentos, né? Se você é autônomo, se você é carteira assinada, se você é contratado por alguma prefeitura. Você coloca esses documentos no processo para que o juiz possa calcular o mínimo existencial e colocar a parcela que você pode pagar dentro da sua realidade financeira. Porque de nada adianta o juiz fazer um acordo para você pagar R$800 por mês, quando você não dispõe desse valor. Então a lei ela visa fazer com que você possa fazer isso. E na sentença, qual é a maneira de parcelamento? Ela basicamente vai fazer com que você consiga repactuar todas as suas dívidas, fazer um acordo de todas elas em um único processo, tá? E fazer com que você consiga fazer esse acordo em até 60 vezes, tá? Em até 5 anos. Existem possibilidades também, quem for chegando, vai curtindo a live aí, fala aí do estado que vocês estão me assistindo, valeu Matt aí pelo presente. Então, você consegue colocar um prazo de até 5 anos para pagar essas dívidas. Existe um projeto de lei para aumentar para até 20 anos, tá? Mas isso ainda não está valendo, ainda está tramitando aí para permitir isso. Mas em muitas situações, 5 anos já dá para encaixar essas dívidas que você tem, você que está super endividado, para fazer com que o juiz obrigue os bancos a aceitarem. Então,
recapitulando, a gente dá entrada com o processo, o juiz marca a audiência. Nessa audiência, a gente conversa, né? Faz uma mesa redonda ali das suas dívidas, diz para o banco X, para o banco Y, quanto que a gente pode pagar dentro da sua realidade financeira. Os bancos que não aceitarem, eles simplesmente vão ter que aceitar a sentença do juiz. E ela vai ser, com certeza, dentro da sua realidade financeira, tá? Ali dentro daquela parcela do mínimo existencial que eu falei, que é 30% da sua renda. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa, ela ganha, para ficar mais claro, né? Eu vou colocar um valor fácil de 10 mil reais. Vamos supor que uma pessoa ganha 10 mil reais. Então, 30% é 3 mil reais. Então, todas as dívidas dessa pessoa vão ficar entre 30% e 35%. Tá? Então, a gente sempre vai conseguir, através ou do acordo, ou de uma liminar, ou de uma sentença, renegociar todas as suas dívidas dentro de um valor que é entre 30% e 35%. Na sua grande maioria, 30%. Tá? Então, o que pode ser feito também em relação aos pedidos liminares, como eu falei, né? A gente pode fazer um pedido liminar que, se apreciado logo pelo juiz, a gente consegue limpar o seu nome quando a liminar for julgada, que geralmente uma liminar ela varia aí de 2 semanas a 1 mês, podendo ser até antes, tá? A gente consegue suspender execuções que estão no nome do devedor, tá? A gente consegue vários benefícios através de liminar para que você não tenha que esperar até o final do processo para conseguir algum tipo de benefício, tá? Então, assim, às vezes, ao entrar com o processo, você já consegue ver uma luz ali no fim do túnel de maneira rápida. Não são todas as situações, mas em muitas situações, a gente mostrando a necessidade do inadimplente, do superendividado, de se reinserir na sociedade, tá? Porque o superendividado ele fica à margem da sociedade, essa é a realidade, né? Não interessa quanto você ganha, interessa se o seu nome está limpo. Inclusive, a gente consegue também, através de liminares, limpar o nome. Mas se não conseguir na liminar, a gente consegue na sentença. Então o juiz ele dá a sentença e você consegue fazer com que o seu nome fique limpo sem pagar uma parcela. Só da sentença a gente já consegue fazer isso. Então o juiz ele pode também fixar um prazo para você começar a pagar, 30, 60, 90 dias, até 180 dias em alguns casos, para você pagar a primeira parcela. E você já fica com o nome limpo, sem sequer tirar o dinheiro do bolso, tá? Então, eu vejo muitos benefícios. Às vezes eu vejo pessoas que entram com ações distintas, né? Tem 3 ali dívidas que estão tirando a paz dessa pessoa, e a pessoa escolhe uma delas, a de maior valor, e entra com ação para reduzir, né? Redução de juros abusivos, para negociar. Só que em muitas situações, gente, isso aí seria muito mais vantajoso. Em muitas situações, não. A melhor situação é a lei do superendividamento, né? É o que a gente chama de ação de repactuação de dívidas. Porque a gente tem muitos benefícios que são dados nessa lei, que só estão presentes nesse tipo de ação. Licença aqui, pessoal. Quem for chegando agora, por favor, curte aí e também diz aí o estado onde vocês estão me assistindo, tá? Então, pessoal, basicamente, a lei do superendividamento, ela visa trazer você que está superendividado a uma vida normal, a uma vida onde você pode tirar cartão de crédito, onde você pode fazer um financiamento de um carro, de uma casa, tá? Você pode alugar um imóvel, porque a gente sabe que hoje em dia, quando você vai alugar um imóvel, eles fazem a pesquisa, né, no SPC, no Serasa, e se seu nome estiver ali, nem que seja por uma dívida pequena de R$100, eles provavelmente não vão conceder a você a possibilidade de alugar nenhum imóvel. Quem quiser mais informações sobre a lei de superendividamento, essa ação, como é que ela funciona na prática, eu mando para você um material gratuito. É só mandar uma mensagem para mim
lá no meu direct, tá? Você manda uma mensagem para mim que eu vou estar mandando para você. Deixa lá o seu WhatsApp que eu mando para você esse material que explica o passo a passo, como é que funciona. Então você vai poder ver se faz sentido para você, tá? Então, gente, olha, o que acontece em relação como é que demora um processo desse? Geralmente, eu vou dizer o tempo médio de duração de um processo desse. Se tiver pedido de liminar, por exemplo, para limpar o nome ou para fazer com que as dívidas fiquem todas em 30% da sua renda, se a liminar for concedida, demora ali de umas 2 semanas ou até um mês, tá? Geralmente o prazo para uma liminar ser atendida em caráter de urgência é esse. Mas o processo não termina aí, tá? Então aí é só o pedido liminar, é o pedido mais urgente do processo. Então a gente consegue nesse prazo, um prazo médio aí para todo o Brasil, né? Lembrando que eu faço atendimento de pessoas de todo o Brasil que estão nessa situação. E isso é possível porque hoje em dia os processos são eletrônicos. E aí você consegue peticionar, né? O advogado ele consegue atuar no Brasil inteiro. As audiências elas são feitas. Esperança, manda uma mensagem no meu direct que eu mando para você o material, tá certo? As audiências são feitas online, então você do celular você consegue fazer audiência, do notebook, né? Quem preferir fazer notebook consegue fazer também essas audiências, tá? É uma audiência que você faz e não tem mais outras audiências no processo, tá? Só tem uma audiência. O advogado é que fica cuidando do restante do processo. Então, eu estava falando sobre o prazo, né? Quanto tempo demora mais ou menos. Então, é de 2 semanas a um mês para ser julgada a liminar. E o processo, ele geralmente leva aí de 6 meses a 1 ano, tá? Para sair a decisão final. Às vezes 6 meses é rápido, às vezes 1 ano, quando é um pouquinho mais demorado. Isso varia também de onde vai cair o processo. Obviamente, né, tem várias varas em todo o Brasil, vários servidores. Algumas varas têm mais processos e por causa desse motivo o processo anda um pouco mais lento, tá? Mas geralmente é esse prazo. Em relação às custas, as custas envolvidas num processo como esse geralmente os honorários advocatícios do advogado e a justiça às vezes vai querer fazer com que você pague o processo. Só que a gente vai justificar que você faz jus, né, você tem direito ao benefício da justiça gratuita, tá? A gente vai através dos seus contra-cheques, através da sua realidade financeira, que já está mais do que óbvio, né, gente? Que o superendividado, ele não tem condições de arcar com as custas processuais, tá? Então a gente consegue também a gratuidade processual para você seguir nisso aí, tá bom? Então geralmente é esse prazo, tá? E o cliente ele já tem uma mudança de vida a partir da sentença, gente. Então você que às vezes tem um consignado, né? Porque os consignados, infelizmente no Brasil, eles estão ultrapassando, e os bancos não estão nem aí, eles estão ultrapassando o valor do mínimo existencial. Eu vejo gente com um salário mínimo, que às vezes tem um benefício lá, um BPC, um LOAS, que ganha ali seus R$ 1.500, R$ 1.600, tendo descontados R$ 1.000, gente. Isso é um absurdo. Como é que um banco ele faz um desconto em consignação, né? Em consignado, num valor desse? Ultrapassa em muito o mínimo existencial, que é 30%. Então a gente já consegue, em muitas situações, em liminar, fazer com que esse desconto de R$ 1.000, por exemplo, fique dentro dos 30% de uma pessoa assalariada que recebe um benefício, o que mudaria de 1.000 para 400 e pouquinho, entendeu? Então a gente consegue essas decisões através de liminares, tá? Então, se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui abaixo, tá? Que eu vou ter prazer em responder vocês aí. Tá? Por favor, pessoal, quem estiver assistindo a live, curte a live e comenta também de onde você está assistindo, já me segue, tá? Porque eu sempre estou passando informações
para você que é consumidor, não só nessas situações de superendividamento, como também nas ações que geralmente os consumidores precisam de algum tipo de assistência, tá? Então você pode dar uma olhada lá nos meus vídeos e ver várias situações que a gente precisa no dia a dia, né? Porque o consumidor, às vezes ali, vai comprar um pãozinho ali e sofre um abuso absurdo, né? Então, eu sempre estou informando vocês. Pessoal, eu vou estar encerrando essa live daqui a pouquinho, tá? Essa é a minha primeira live. Vou fazer outras lives aqui sobre outros temas. Então, se você quer ficar por dentro não só da lei de superendividamento, como é que você pode também lutar contra os bancos opressores, né, que infelizmente hoje no Brasil é uma das coisas que mais vem oprimindo, né, nós assalariados que ralamos todo mês para ter o nosso dinheiro. Então já me segue, porque eu sempre vou estar fazendo lives pelo menos uma vez por semana dos temas mais importantes, dos temas mais pedidos, e eu sempre vou estar também divulgando pelo menos aí diariamente, né, vídeos importantes para você que é consumidor, tá? Então, pessoal, é basicamente isso, gente. Então, só resumindo um pouco da live, eu amo o direito do consumidor, né? Atuei muito no direito empresarial, mas hoje eu quis, por vocação, voltar a advogar com toda a minha força, toda a minha dedicação aos consumidores, né? Porque, como eu falei no começo da live, para quem não estava assistindo, foi um abuso ao comprar um computador, né? Que não quiseram consertar o meu computador, que tinha apenas uma semana, né, de comprado, que eu tive muito interesse em estudar direito, né? E hoje, advogado, simplesmente eu fico assim indignado quando eu vejo um banco ou uma empresa fazendo o que vem fazendo, né, com os consumidores, tá? Então, o motivo de eu amar o direito, de amar o que eu faço, de estar diariamente trabalhando em prol de você, consumidor, é esse, né? É um dos motivos. Então, já me segue aqui, tá, pessoal? Se você não me segue, eu vou estar fazendo lives semanais e também publicando aqui conteúdos para vocês diariamente, tá? Quem quiser o material que eu falei, teve uma pessoa que perguntou, não sei se teve mais aqui, eu teria que ver aqui. Essa é a minha primeira live, gente, então me perdoe aí, tá? Mas a gente vai melhorando, né? Então, se você quiser o material que eu preparei para você que está super endividado, me manda no direct o teu WhatsApp, que eu vou mandar para você uma das propostas da gente de soluções para você que está super endividado, né? Então você já vai poder ver no material bem curtinho e bem objetivo para você, tá bom? Já recebi aqui uma mensagem. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a vocês que ficaram presentes aqui nessa live até agora, tá? Foi um prazer imenso ter vocês aqui na minha primeira live, tá? Outras lives virão aí nas próximas semanas. Um abraço, pessoal. Até mais.